Olá pessoal, Everton Saulo mais uma vez aqui trazendo um pouco mais de informações sobre nossa família. Eu estou baseando meus estudos na Virginia Satir, da psicologia familiar, que estudou as constelações sistêmicas, uma pessoa que nós estudamos na PNL, e também o Bert Helling, da constelações familiares, o alemão, que hoje é criador, da constelação familiar. Eu não quero aprofundar muito nesse tema, eu quero apenas trazer você para um olhar diferente, um olhar mais alerta, até para motivá-lo a buscar mais conhecimento sobre esse assunto. E algumas pessoas até falam assim, ontem eu falei sobre a questão da lei vertical, onde tem hierarquia, pais com filhos, entre os filhos o mais velho, depois o do meio, o mais novo e assim por diante. Também tem hierarquia, gerente com seus colaboradores, seus funcionários, também existe a lei vertical, que é a lei da hierarquia. E mesmo assim, você não acreditando, eu falei ontem também que você não precisa acreditar em mim, você precisa apenas observar. Sal, mas meu pai me largou quando criança, meu pai nunca pagou pensão, eu abomino meu pai, eu não aceito ele como meu pai. Muito cuidado com isso, porque se você não aceita ele como seu pai, você precisa devolver tudo que ele te deu. Como assim devolver tudo que ele te deu? Saulo, ele nunca me deu nada, te deu a vida, Então, a partir do momento que seu pai somente dá a vida, já é suficiente para você. Tem pessoas que perderam os pais quando crianças e hoje estão super bem. Outras têm os pais até hoje e estão super mal. Então, não é a questão da relação do que eles te deram, deixaram de te dar. Você tem que ser grato pela vida que te deu. Só que cada um de nós, agora pensando num outro grau de hierarquia, ou a lei horizontal, a lei da compensação, a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber, não dar para depois receber, dar e receber, é uma lei que trata das relações de igualdade entre marido e mulher, entre amigos, entre colegas de trabalho, por exemplo. Então, Saulo, mas e irmãos? Não é a lei do equilíbrio? Não, irmãos têm hierarquia. Quem veio primeiro, o irmão primogênito, depois o segundo, terceiro, quarto. Existe uma hierarquia aí, tem que ser honrada e respeitada. Mas entre casal, vigora a lei do equilíbrio, A lei da compensação. E algumas pessoas me chamaram aí, perguntando, Saulo, eu tive um problema com meu marido, com minha esposa, e como é que eu vou tratar isso agora? A lei da compensação diz o seguinte, quando você faz algo bom com uma pessoa, logo essa pessoa sente uma pressão interna para te retribuir. E certa vez eu ganhei um presente de uma pessoa e eu fiquei muito sentido assim, foi um presente muito caro, e eu queria retribuir esse presente, sabe? Eu fiquei dentro de mim assim, com essa pressão interna de querer retribuir. Da mesma forma, quando alguém faz algo mal com você, você também tem uma pressão de querer devolver. Só que a lei da compensação, que aí eu já quero ir direto no ponto, Quando alguém fizer alguma coisa mal com você, alguém chegar da lei do equilíbrio, Vamos dar um exemplo. Seu marido chegou e fez alguma coisa muito ruim com você. E você sente que você foi ignorada, você foi rejeitada, você teve uma perda com isso, você teve os seus sentimentos abalados, seu nível de confiança abalado, enfim, você sofreu com esse problema do seu marido. Logo você precisa sentar com ele e falar com ele assim, ó, eu estou sofrendo, eu perdi, isso me afetou demais e agora eu preciso que você faça alguma coisa para compensar. Por isso, lei da compensação. Peça a ele para compensar. Porque se ele não compensar, toda briga que você tiver, você vai jogar aqui na cara dele. Vamos supor, uma traição. Toda briga que você tivesse, mas aquele você me traiu, então você vai ficar o resto da vida jogando na cara dele que ele fez isso contra você. A menos que você vai lá e compense isso, e ele faça algo para compensar. Algumas linhas falam que a compensação tem que ser no mesmo nível, se te traiu, tem que trair também. Outras linhas já falam que não, que essa compensação pode ser em outra área, desde que a pessoa sinta que está em equilíbrio. E eu prefiro escolher essa outra área, eu prefiro seguir essa linha de que quando alguém fez algo mal com você e você falou com a pessoa, expôs isso, e você pediu para ela poder equilibrar e para compensar essa dor, ele tem que fazer, por exemplo, pagar a sua faculdade, ela tem que sustentar você por um tempo, ela tem que fazer algo, te dar algo, um presente que você queria muito, e você sentiu equilibrado, você sentiu que a pessoa realmente pagou pelo erro dela, ou que seja realmente preso, enfim. Se você pegar a história da Bíblia, Jesus foi a pessoa que pagou o maior preço por nós, Foi na cruz, deu a sua própria vida para nos salvar.
E aí foi a pessoa que fez um grande movimento, uma pessoa que não tinha culpa e veio sem pecado, né? E morreu na cruz por nós. Esta compensação hoje nossa, então a gente tem uma dívida eterna com nosso Deus, com Jesus, porque Ele pagou todos os nossos pecados, Ele perdoou os nossos pecados. Quando alguém faz algo ruim comigo e eu não perdoo aquela pessoa, eu estou ignorando, eu estou comunicando que também eu não aceito o que Jesus fez na cruz por mim, porque eu não sou merecedor da vida eterna, eu não sou merecedor do perdão dele. Mesmo assim, ele me perdoou, ele pagou um preço por mim. Quando eu não perdoo uma outra pessoa, eu estou comunicando que eu não aceito o que ele fez, porque eu não estou liberando perdão, porque um dos maiores problemas nossos hoje, Jesus pagou e nos perdoou, nós não podemos perdoar? Saulo, não, até que perdão, da mesma forma que Deus me perdoou, eu também perdoo a pessoa, perdoar está tudo certo, mas, realmente eu concordo com esse mas, não é só perdão, perdão eu já liberei, está tudo bem emocionalmente dentro de mim. Agora a questão é a compensação, né? Eu perdoei e agora como que eu vou compensar, como que eu vou equilibrar agora isso? Que não é só perdoar, tem um preço a se pagar aqui na Terra, tem um preço a você ajudar as pessoas, você amar seus irmãos, amar as pessoas como a ti mesmo. Tem as leis que foram estabelecidas por Deus para a gente poder seguir nessa terra como uma forma de compensação, né? Não é só Deus perdoa e já para o céu todo mundo, não é isso, tem um preço a se pagar também para equilibrar isso aí. Da mesma forma, a pessoa que você perdoou, ela precisa pagar algo para poder equilibrar. E aí vem a grande questão sua, sentar com as pessoas que te causaram mal e falar com ela o que ela pode fazer para compensar, para equilibrar. Aí sim você vai ter de volta esse relacionamento incrível que você tinha. Eu não vou aprofundar muito na questão de se uma pessoa traiu você num relacionamento, como que estava o relacionamento, de quem foi a culpa, o relacionamento onde chegou é o mesmo de quando começou? Provavelmente não, então isso é um ponto também a se analisar e até mesmo em outro vídeo eu posso falar um pouco mais profundo sobre isso. Tem uma ferramenta chamada de carta de alforria ou carta de libertação. É uma ferramenta muito utilizada na psicologia, também na nossa linha da PNL, da programação neurolinguística, que você escreve uma carta para o seu pai, para sua mãe, pedindo perdão, honrando cada um deles. Você pode escrever uma carta para uma pessoa, mesmo ela não ouvindo. Já viu? Você já se deparou um momento assim? Você está com raiva de alguém, pega o celular, começa a escrever, vai tomar uma água e volta para continuar escrevendo, você chega... tá muito pesado, né? Você vai e apaga o que você escreveu, porque você já tirou de você, já colocou no celular, você já escreveu, tirou para fora de você aquela dor. Então o perdão, ela precisa sair de você. A fala precisa simplesmente sair de você. Se você não dá conta de escrever, chama um amigo, uma pessoa e fala assim, de agora em diante você é fulano de tal, eu quero falar algumas coisas com você, você vai agir como ele. E você fala para essa pessoa, para sair de você essa dor. Mas as cartas são ferramentas incríveis para você usar no seu dia a dia. Escreva cartas para você se libertar dessa dor. Tudo que você quer falar. Não comente com pessoas sobre o seu relacionamento, com colegas de trabalho, conjugal, porque isso depois você não sabe do dia de amanhã. Escreva cartas e depois suma com essas cartas. A dor some da mesma forma. O vídeo está ficando longo, mas eu vou gravar mais vídeo para vocês. Um forte abraço e um ótimo final de semana.